Parábolas com lições profundas que a maioria ignora. Jesus falava para multidões, certo? Mas e se eu te dissesse que as histórias mais famosas dele não eram para todo mundo? Parece estranho, quase um contrassenso, não é? Ele era um mestre em contar histórias, usando cenas do dia a dia, um fazendeiro semeando, um pastor atrás da ovelha perdida, um pai esperando o filho voltar. Mesmo assim, ele mesmo admitiu que usava parábolas com um propósito duplo: revelar e, ao mesmo tempo, esconder. Para os discípulos mais próximos, ele disse: "A vocês foi dado o segredo do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo é dito por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam." Isso é forte e deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. A verdade é que as maiores lições de Jesus estão escondidas bem na nossa frente, em histórias que a gente acha que já conhece de cor. Muitos de nós lemos essas passagens e temos aquela sensação de que tem algo mais ali, uma camada de significado que escapa. A gente sente que está só arranhando a superfície, enquanto um oceano de sabedoria espera logo abaixo. Então hoje nós vamos mergulhar fundo. Vamos analisar 3 das parábolas mais famosas de Jesus para descobrir os significados que a maioria das pessoas deixa passar. E você vai ver que essas histórias antigas, contadas numa terra distante, são, na verdade, sobre você, sobre sua vida, suas lutas e o seu coração. Antes de abrir a primeira parábola, a gente precisa responder uma pergunta-chave. Por que Jesus usava esse método? As parábolas não eram historinhas bonitas para simplificar a mensagem. Elas eram, na verdade, um tipo de filtro. Para quem tinha o coração aberto, com fome de verdade e disposto a pensar, as parábolas eram janelas para o céu. As imagens simples, o pão crescendo, a semente brotando, o tesouro enterrado, tornavam as verdades de Deus algo palpável, que dava para entender. A história te convidava a parar e pensar: tá, mas o que isso significa para mim? Mas, para quem tinha o coração duro, cheio de orgulho e sem interesse, as mesmas histórias viravam um muro. A pessoa ouvia a historinha, mas a verdade espiritual passava batida. A parábola, então, cumpria uma antiga profecia, mostrando que a nossa capacidade de entender as coisas de Deus depende, antes de tudo, da disposição do nosso coração. As parábolas são um convite. Elas não arrombam a porta, elas batem. E só quem realmente quer abrir é que recebe a resposta. Agora, com essa chave em mãos, vamos para a primeira história. Parábola 1. O semeador. A lição que prepara para todas as outras. A gente conhece a parábola do semeador. Um agricultor sai para plantar e as sementes caem em 4 tipos de solo: na beira do caminho, no meio das pedras, entre os espinhos e em terra boa. A história é simples. A semente no caminho é comida pelos pássaros. A que cai nas pedras brota rápido, mas morre porque não tem raiz. A que cai nos espinhos é sufocada. E, finalmente, a que cai em terra boa cresce e dá uma colheita incrível. A explicação mais comum, que não está errada, é que a semente é a palavra de Deus e os solos são os nossos corações. O coração duro, o superficial, o distraído e o receptivo. Mas a lição profunda, que muita gente ignora, não é só sobre identificar em qual solo você se encaixa, mas perceber que o semeador não desiste de nenhum deles. Pensa nisso um pouco. Nenhum agricultor experiente sairia jogando sementes caras de qualquer jeito. Ele prepararia a terra, tiraria as pedras, arrancaria o mato. Mas o semeador da parábola joga a semente com generosidade, de um jeito quase imprudente, em todos os tipos de solo. Qual é a sacada aqui? A lição é sobre a natureza exagerada e incansável da graça de Deus. O semeador, que é Deus, não faz uma análise de crédito do nosso coração para ver se a gente merece a semente da palavra. Ele oferece para todo mundo, para o cético que está à beira do caminho, para o empolgado sem profundidade que é solo rochoso, e para o coração que está sobrecarregado com as contas e problemas, o solo de espinhos. A maioria de nós foca em qual tipo de solo somos, mas a revelação mais profunda é sobre quem o semeador é.
Ele é um Deus que acredita no potencial de cada pedacinho de chão. Ele sabe que um caminho pisado pode ser arado, que pedras podem ser removidas e que espinhos podem ser cortados. A parábola não é um diagnóstico final sobre o seu coração. É um convite para você trabalhar junto com o semeador para transformar o seu solo. A pergunta não é apenas: que tipo de solo eu sou hoje? Mas sim, eu estou deixando o semeador cultivar a terra do meu coração para que eu possa dar frutos amanhã? Essa é a base. Deus oferece a verdade para todos, mas a responsabilidade de preparar o coração é nossa. Parábola número 2. O bom samaritano. A lição que redefine o amor. Essa é uma das histórias mais amadas, e talvez por isso, mais simplificadas de Jesus. Um especialista na lei religiosa, querendo testar Jesus, pergunta: e quem é o meu próximo? Para responder, Jesus conta a história de um cara que é assaltado numa estrada perigosa e deixado quase morto. Aí passa um sacerdote, um líder religioso. Ele vê a vítima e atravessa a rua. Depois passa um levita, um auxiliar do templo. Vê a cena e faz a mesma coisa. Os dois eram figurões da religião, gente de quem se esperava compaixão. Então, aparece o herói improvável, um samaritano. Naquela época, judeus e samaritanos se odiavam. Era um desprezo profundo, racial e religioso. Mas é o samaritano que para. Ele sente compaixão, limpa as feridas do homem, coloca ele no seu próprio animal, leva para uma hospedaria, cuida dele e ainda deixa um dinheiro adiantado, prometendo voltar para pagar o resto. Aí Jesus vira o jogo e pergunta: qual dos três foi o próximo do homem que foi assaltado? O especialista na lei sem saída responde: aquele que teve misericórdia dele. A lição que todo mundo tira é: seja bom, ajude quem precisa. Isso é verdade, mas é só a pontinha do iceberg. A lição revolucionária que chocou todo mundo na época é que Jesus destrói a nossa mania de definir próximo como alguém com quem a gente tem afinidade. O homem perguntou: quem eu sou obrigado a amar? Ele queria um limite, uma lista de quem estava dentro e quem estava fora da sua responsabilidade. Jesus não dá uma lista. Ele conta uma história onde o próximo não é seu amigo, seu vizinho ou alguém da sua igreja. O próximo é a pessoa que precisa de você, especialmente aquela que te ensinaram a desprezar. A lição que a gente esquece é que o amor de verdade não tem a ver com afinidade, mas com ação movida por misericórdia. O sacerdote e o levita deviam ter bons motivos para não parar. Talvez estivessem com pressa, com medo de ser uma armadilha ou de se contaminarem ao tocar num corpo que poderia estar morto. Eles agiram pela regra. O samaritano agiu pelo coração. Hoje, quem é o seu samaritano? É a pessoa do outro partido político? O torcedor do time rival? O vizinho com um estilo de vida que você não aprova? A parábola nos força a mudar a pergunta. Em vez de quem é o meu próximo, a gente deveria se perguntar: para quem eu posso ser o próximo hoje? O desafio não é definir quem merece nosso amor, mas amar sem definição. Parábola número 3. O filho pródigo. A lição sobre o pecado que você não viu. Essa aqui é a joia da coroa das parábolas. Uma história poderosa sobre perdão. Um pai tinha 2 filhos. O mais novo chega e pede a parte dele na herança. Naquela cultura, isso era o mesmo que dizer: pai, para mim, você já morreu. E o pai entrega. O filho vai embora e torra tudo numa vida desregrada. Quando a grana acaba e a fome aperta, ele vai trabalhar cuidando de porcos, sonhando em comer a lavagem que era dada aos animais. É aí que ele cai em si e decide voltar para casa, planejando pedir para ser um empregado, não mais um filho. Mas, enquanto ele ainda está longe, o pai o vê e corre. O pai corre na direção dele, o abraça, o beija e o cobre de honra. A melhor roupa, anel no dedo, sandálias nos pés, e manda preparar uma festa dizendo: porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. A lição óbvia é sobre o amor incondicional de Deus que está sempre de braços abertos. Mas tem a outra metade da história, uma lição profunda que muitos de nós, principalmente as pessoas de bem, ignoramos. A história do filho mais velho. Ele estava no campo, trabalhando. Quando volta, ouve a música da festa.
Ao descobrir o motivo, ele fica furioso e se recusa a entrar. Ele desabafa com o pai. Olha, eu trabalho para você há anos como um escravo. Nunca te desobedeci. E você nunca me deu nenhum cabrito para festejar com meus amigos. Mas quando chega esse seu filho, que gastou seu dinheiro com prostitutas, você mata o melhor novilho para ele. Aqui está a lição oculta. É possível estar perdido dentro da casa do pai. O filho mais novo estava perdido lá longe, num pecado óbvio. O filho mais velho estava perdido ali no quintal, na sua própria justiça e moralidade. Ele era obediente e trabalhador, mas seu coração estava azedo, cheio de inveja e superioridade. Ele servia o pai não por amor, mas por obrigação, esperando uma recompensa. Ele não via o irmão como alguém que voltou, mas como um rival que não merecia a graça que ele, o bom filho, achava que tinha mais direito. Muitos de nós somos o filho mais velho. A gente segue as regras, trabalha duro e julga quem vive diferente. Estamos fisicamente na casa do pai, mas nosso coração está longe. A gente não entende a graça. A gente se ofende quando Deus abençoa alguém que a gente acha que não merece. A parábola termina em aberto. O pai também sai para buscar o filho mais velho, implorando para que ele entre na festa. A história não nos dá um final feliz. Ela nos força a perguntar: e eu? Vou entrar na festa da graça, celebrando a volta dos outros? Ou vou ficar do lado de fora, amargurado na minha própria justiça? A lição profunda é que os dois filhos precisavam do pai. Um, do perdão pela sua rebeldia. O outro, de ser salvo do seu orgulho. Como a gente viu, as parábolas de Jesus são muito mais que historinhas com uma moral. Elas são espelhos. Elas nos chamam para uma autoavaliação honesta. Elas mostram o amor exagerado de Deus no semeador, redefinem nosso dever com o próximo no bom samaritano e expõem tanto o pecado da rebeldia quanto o pecado silencioso do orgulho no filho pródigo. Elas não foram feitas para serem só ouvidas. Elas exigem que a gente pare, pense e se posicione. Elas revelam a verdade para quem está disposto a olhar para dentro. Então, o desafio que eu deixo para você hoje é: qual dessas lições falou mais alto com você? Você se sentiu como um solo que precisa ser cuidado? Como alguém que precisa ampliar a definição de próximo? Ou talvez, como eu tantas vezes, você se viu no irmão mais velho, precisando largar o orgulho para conseguir entrar na festa? Escolha uma dessas lições e pense numa forma de aplicá-la na sua vida nesta semana. Isso é o que significa de verdade ter ouvidos para ouvir. Se este vídeo te ajudou a ver as escrituras de um jeito novo, deixa sua curtida para que mais pessoas encontrem esse conteúdo. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para mais estudos como este, onde a gente continua descobrindo os tesouros escondidos na palavra de Deus. Compartilha aqui nos comentários qual parábola mais te marcou. Eu vou adorar ler e conversar com você.